galera, beleza? Vamos chegando para mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje, aula 6, alterações do contrato de trabalho. Aula simples, rápida, sobre um tema importante que cai em prova e nós vamos ver detalhadamente, especificamente, aquilo que cai e como cai na sua prova. Vamos lá. Alteração do contrato de trabalho. Quando nós falamos em alteração, nós estamos falando no jus variandi do empregador. Tá? O que é jus variandi? Jus vem de direito, desculpa. Jus, direito. Variandi, de variar. É o direito que o empregador tem de fazer pequenas variações no contrato de trabalho. As alterações, elas podem ser na horizontal, no mesmo nível hierárquico daquela função e cargo que ele exerça, e podem ser verticais. Tá? A alteração vertical que importe um rebaixamento, em regra, no nosso ordenamento jurídico, ela é nula. Então, se você está aqui num cargo, você não pode ser rebaixado. Somente havendo duas exceções no nosso ordenamento jurídico. Quais sejam? Exercentes de cargo de confiança e trabalhador readaptado. Tá ok? Então, são essas duas hipóteses que nós temos. Vamos lá. Alteração de função, ocupante de cargo de confiança e trabalhador readaptado. Mas vamos lá por menores, passo a passo. Alteração horizontal e alteração vertical que envolvam promoção só poderão ocorrer se não causarem prejuízo ao empregado e desde que haja mútuo consentimento. A alteração vertical que envolver um rebaixamento é em regra nula, com exceções, cujas quais eu acabei de falar. Empregado ocupante de cargo de confiança. Presta atenção nisso aqui. A lei não considera unilateral a alteração para que o empregado exercente de cargo de confiança retorne ao seu cargo efetivo. Então, você tem lá, o empregado trabalha no setor A. Aí ele foi ocupar um cargo de confiança no setor Premium. E aí ficou lá, mudou a diretoria, um novo diretor, um novo gestor, seja lá o nome que for, tirou o cargo de confiança dele. E ele volta para o cargo do setor A. Isso aqui não é rebaixamento? É, mas é válido, porque é exercente de cargo de confiança. Mais ainda, essa alteração não é unilateral. Vem muito em prova isso. Vem assim, ó. Se considera unilateral a alteração de função do empregado exercente de cargo de confiança ao retorno do seu cargo de origem. Errado. Não se considera unilateral essa transferência. Presta muita atenção nisso para a sua prova. Tá? Essa alteração pode ser feita sem a anuência do empregado e, mesmo assim, não será considerada unilateral. Legal? A gratificação de função que o empregado recebia, mesmo que por 10 anos ou mais, poderá ser retirada pelo empregador. Novidade legislativa aí trazida pela reforma. Lembra que antes o empregado exercente de cargo de confiança recebia o adicional, ficava mais de 10 anos, tinha aquele adicional incorporado, ele poderia ser revertido ao cargo de origem, mas ele não perdia o adicional e aquele valor era incorporado. Agora, ele pode perder o adicional e esse valor não será incorporado. Dicção do novo artigo 462, parágrafo 2º da CLT. Atenção nisso, porque isso altera a antiga súmula, agora, que terá que ser reformulada, 372 do TST. Legal? Então, seguindo. Pode o empregador recusar uma promoção? Depende. Se for plano de carreira e ele já souber disso, aí entende-se que não, tá? Agora, caso não exista
quadro de carreira organizado e o obreiro demonstra que não tem aptidão para desempenhar a nova função, gerando-lhe transtornos e constrangimentos, poderá recusar a promoção. Todavia, não poderá o empregado recusar a promoção caso exista quadro organizado em carreira, devidamente homologado, e uma vez que, quando da contratação, o empregado já tinha ciência que o fato poderia ocorrer. Tá legal? Pode o empregador reduzir a jornada de trabalho? Nada impede que o empregador unilateralmente reduza a jornada de trabalho do obreiro, desde que isso não resulte em diminuição do salário. Reduzir você pode, você não pode reduzir o salário. Tá legal? Empregado em readaptação de função não será considerado rebaixamento, como nós já falamos. Alteração de salário. Os salários são irredutíveis, salvo previsão em acordo com a convenção coletiva. Artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal de 88. Alteração de localidade. Vamos ver. É a mudança do local de trabalho. A alteração do local de trabalho pode ou não acarretar a mudança de domicílio. Caso acarrete a mudança de domicílio, tal situação denomina-se transferência. Em outras palavras, só vai haver transferência quando houver o quê? A mudança, essa transferência importar na mudança de domicílio do empregado. Muito importante isso aí. Tá? Somente será considerada transferência aquela que acarretar o quê? A transferência mudança de domicílio do empregado. Pegando ainda o gancho no 469 de transferência. Vamos ver. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar o contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. Mas nós temos duas exceções. Mais uma vez, empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles contratos que contenham cláusula implícita ou explícita, tá? De mudança de transferência, tá? E também caso ela decorra de real necessidade de serviço. Então vamos lá. Aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Lembrando que essa real necessidade de serviço deverá ser comprovada, sob pena de transferência abusiva. Tá? Então, recapitulando. Transferência. O empregador não pode transferir o empregado sem a sua anuência. Olha aqui, ó. Regra geral. Tá ok? Essa é a regra geral. Não pode transferir sem a sua anuência. Ponto. Exceção de empregados que exerçam cargo de confiança e também aqueles que tenham contratos que tenham como condição implícita ou explícita a transferência e quando esta decorra da real necessidade de serviço. Gravem estas palavras: contratos que tenham como condição implícita ou explícita a transferência, porque é assim que vem em prova. Tá legal? E esta decorra de real necessidade de serviço. Lembrando que essa real necessidade de serviço deverá ser o quê? Comprovada, tá? Sob pena de transferência abusiva. Se houver a extinção do estabelecimento, poderá o empregado também transferir o empregado. É lícita a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Real necessidade de serviço, parágrafo 1º. Quando se tratar de real necessidade de serviço, poderá o empregador transferir o empregado para localidade diversa da que resultar o próprio contrato. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º, quando não houver comprovação da efetiva real necessidade de serviço, conforme eu acabei de explicitar a vocês, dicção da súmula 43 do TST. Adicional de transferência. Ele é devido somente nas transferências... O que você falou aí? Provisórias. Não é devido ao adicional de transferência o que? As transferências
definitivas, somente nas provisórias com um percentual de 25%. Tá? Quem exerce cargo de confiança tem direito ao adicional? O que você acha? Tem. São naturezas jurídicas, gente, diferentes. Tá ok? Natureza jurídica aí do cargo de confiança é uma coisa. Vai exercer cargo de confiança, vai receber por isso. Mas aí ele foi transferido provisoriamente para outro lugar. É uma outra natureza jurídica completamente diferente. Uma não exclui a outra, perfeitamente possível aí a concomitância, a simultaneidade desses dois adicionais. Tá legal? As despesas. Todas as despesas decorrentes de transferência correm por conta de quem? Seja ela provisória ou definitiva, do empregador. Porque você pode ser transferido do Rio para trabalhar em São Paulo, provisoriamente, por 3, 4, 6 meses. Isso acarreta uma mudança de domicílio. Então, todas essas despesas são por conta do empregador. Transferência unilateral para a localidade mais distante da sua residência. Na verdade, aqui você não é bem uma transferência, é uma remoção. Como nós falamos, até exclui aqui no seu material, marca um X, porque é uma remoção. Porque se nós falamos, o 469 vai dizer que transferência é aquela que acarreta mudança de domicílio, aqui acarretou localidade mais distante, ele não alterou o domicílio dele. Então a gente não pode falar aqui em transferência, sim uma simples remoção. Por exemplo, você trabalha numa rua e o metrô vai até ali. E aí você é transferido para 2 ruas mais distantes, onde não chega o metrô. Aí dali você tem que pegar uma van, que custa R$4 a mais. Aí você gasta 4 para ir, 4 para voltar, R$8 por dia. 8 vezes 5 no mês, 40. Aí é 4 com 4, 8. 8 no mês, R$160 a mais que você gasta. Esse valor o empregador terá que arcar. Tá legal? Olha lá. Tem direito ao adicional correspondente ao acréscimo de despesa no transporte, súmula 29 do TST. Bem importante isso aqui. Tá? Ou seja, aqui não é uma transferência, é uma remoção. Você trabalhava o estabelecimento, é transferido para o outro, removido, né, para o outro, que a gente acaba falando indistintamente, mas na técnica a gente não pode falar transferência, e sim remoção. Até os próprios livros, doutrinadores, etc., no usual, acabam usando essa nomenclatura, mas não é a correta tecnicamente. Transferência é aquela que acarreta mudança de domicílio. Essa que para uma localidade um pouco mais distante, mas que não acarreta mudança de domicílio, é remoção. Fica ligado nisso aí. É lícita a transferência do período noturno para o diurno? Perfeitamente, porque entende-se que o período noturno ele é pior para o empregado, até pelas condições de saúde. Assim entende-se. E dessa forma, você tem que dar uma compensação lá do adicional noturno. Então, entende-se que essa transferência do noturno para o diurno é benéfica para o empregado. Tá legal? Mesmo que ele perca o adicional. Show de bola? Súmula 265 do TST. Na mesma mudança, na mesma esteira de pensamento, na mesma linha de raciocínio, se dá turnos ininterruptos de revezamento para o turno fixo. A mudança do turno ininterrupto de revezamento para o turno fixo é plenamente válida. Essas mudanças, mesmo que ocorram de maneira unilateral. Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula sobre alteração do contrato de trabalho. Artigo 468 e 469, ali da CLT, extinção do estabelecimento, salvo engano, está lá no 470. Então, é bem importante que você veja isso aí. Quando cai em prova, não cai de uma maneira difícil, é só você prestar atenção naquilo que eu falei, você saber as hipóteses, tá, de rebaixamento permitidas na nossa legislação, cargo de confiança, trabalhador readaptado. E você não pode transferir de maneira unilateral o empregado. Somente também 2 hipóteses. Cargo de confiança e quando decorre aqueles contratos que tenham condição implícita ou explícita, tá, de transferência, quando esta decorre de real necessidade de serviço, devendo haver
a comprovação sob pena dela ser aí considerada uma transferência abusiva. Dessa forma, então, o que a gente tem? Você tem que ter aí a transferência, a real necessidade de serviço. Vou te transferir uma real necessidade de serviço por causa disso aqui. Você tem que comprovar. Se você não comprovar, transferência abusiva, a nulidade dessa transferência. Beleza, gente? Show de bola? Então, vamos encerrando esse bloquinho aqui, esse tema, essa aula sobre alterações do contrato de trabalho. Tá legal? Bons estudos para você, um forte abraço, eu te vejo na próxima aula.